Olá, boa noite. Hoje uma live com o Henrique Cal sobre, deixa eu escrever aqui, sobre as prioridades do médico. Peraí. Tá todo mundo me vendo, me ouvindo? Vida médica e suas... Maurício, Dades, peraí. André, peraí. Só tô com um problema. Olha o Henrique aqui, peraí. O problema é que meus filhos quebraram o suporte de botar o celular. Eu não sei o que eu vou fazer. Henrique, Olá, tudo bem? Você tá tirando alguma coisa, um coelho da bolsa aí? exatamente. Eu tô com um Tem várias problemão coisas aqui, aqui. cara. Você me ouve bem? Tô pegando, Muito, muito bem. pegando um fone aqui, se Dá precisar. pra fazer live? Fica muito estranho se fizer a live assim, fica, né? Olha, é um pouco psicodélico, mas assim, depende de cada um. Porra. Não, beleza. Eu vou segurar aqui o suporte e vamos nessa. E aí, parabéns pelo dia do médico, né? Parabéns, parabéns a todos os médicos que estão nos assistindo aí também. Embora eu acho que talvez a gente vai falar umas coisas que sirvam não só para o médico, para a vida médica propriamente dita, e sim uma reflexão mais ampla aí. Vamos ver o que Pois sai. é. Eu já vou começar aí falando sobre a live, né? A vida médica e as suas prioridades. Na verdade, é uma forma. Quando a gente fala em prioridade, de alguma maneira, a gente está falando de organização e ordem. E aí eu vou te passar Uhum. já a palavra falando uma frase do Gabriel Garcia Marques, que eu não sei se você conhece, Hum. que ele fala o seguinte, abre aspas, descobri que a minha obsessão por colocar cada coisa no seu lugar não era o prêmio merecido de uma mente ordenada, mas pelo contrário, um sistema de simulação para ocultar a desordem da minha natureza. E aí Uau! eu já te lanço essa frase sem combinar para você já começar a falar, Henrique. Exatamente. Então, assim, você introduziu alguns termos aí, né? É, desordem, natureza, que a gente pode comentar aí ao longo. E da onde surgiu essa live, na verdade, né? Da onde surgiu essa... A gente combinou de ontem para hoje, assim, né? O que que acontece, né? E coincidentemente foi no dia do médico, não foi preparado não, hein? Mas o que que eu vejo, né? Na vida médica aqui, né? A gente frequentemente acontece, eu acho que as pessoas que estão ouvindo aí vão se identificar. Frequentemente acontece o seguinte, ó. A gente ter que, no meio das demandas da vida médica, de estudo, de ver paciente, dar feedback, se atualizar e conciliar com todas as outras coisas não profissionais também, eu vejo frequentemente acontece o seguinte, a gente está no trabalho querendo estudar mais um caso, por exemplo, mas aí surge uma chamada de urgência que a gente tem que atender lá. Ou então a gente está nessa chamada de urgência e, ok, vamos lá, isso aqui que eu gosto, de atender esse tipo de paciente, mas também a gente lembra que, putz, tinha combinado um horário lá em casa com a minha família, né? E ao mesmo tempo, às vezes acontece, é uma coisa tão comum da nossa época, a gente está com a família, aproveitando com os filhos, domingo, e de repente, poxa, mas eu queria, tinha que ver aquela coisa lá do trabalho, eu queria estar mais lá, né? Tô aqui, tá passando aquela live lá de atualização do Congresso, e outros colegas estão vendo, eu não tô. E aí, como é que fica isso, né? E às vezes a gente está muito bem na vida profissional, poxa vida, estamos organizando bem o consultório da maneira como eu quero, estou aqui trabalhando no hospital onde eu gosto, mas ao mesmo tempo, poxa, tem que cuidar mais da minha própria saúde, né? Fazer atividade física, me alimentar melhor, dormir bem. E eu também queria ler outras coisas médicas, outras coisas não médicas aqui, né? Coisas culturais. Como que eu faço para conciliar isso tudo, né? Eu percebo que tanto eu quanto você, Bruno, a gente
conhece esse tipo de assunto, no sentido de que a gente está imerso nele, e muita gente que está ouvindo também, da área médica ou não, provavelmente sabe do que a gente está falando também. E, na verdade, a gente vai trazer aqui não uma resposta mágica, não estamos vendendo um produto, não estamos fazendo nada, e sim estamos compartilhando algumas reflexões, não é isso? Uhum. Não do alto de uma torre de marfim, de superioridade que traz a solução para a vida, não, mas ao contrário, né? De compartilhar um pouco de coisas que a gente procura também. Então isso aqui não é uma aula, é um bate-papo, uma reflexão aqui. E aí, queria começar, né, depois dessa introdução, queria começar dizendo o seguinte: imagina que eu falo muito para o médico, talvez sejam muitos estudantes que estejam assistindo, médicos já formados, há pouco, há muito tempo. Imagina o seguinte, né? A gente está diferente para um paciente com politrauma, né? E a gente tem lá uma fratura, né? Tem uma fratura, mas também o cara está com um ritmo respiratório um pouco alterado, mas está acordado e tal. Imagina se a gente desse mais atenção à fratura do que a parte ventilatória e respiratória dele, né? Ou no ACLS ali e tal, né? Num paciente com uma parada, uma situação de quase parada cardíaca aqui. Imagina se a gente falasse, não, mas olha, eu acho que ele está com uma parestesia aqui, porque eu encostei na perna dele, não sentiu dor direito, mas pô, o coração dele está quase parando, né? Se a gente desse mais prioridade a uma coisa do que a outra, poxa vida, tem algo errado aí, né? Além disso, numa enfermaria, ou num paciente ambulatorial, né? Não, aquele paciente está muito quietinho ali. Ah, ele não tá. Vamos falar com esse outro aqui que está mais agitado. Sim, ok, mas aquele quietinho, será que ele não está precisando de uma atenção maior? Ou mesmo, e para fechar os exemplos, né? Estou estudando aqui para residência, né? Para prova de residência médica, na faculdade mesmo. Pô, eu gosto de neurologia, mas eu tenho que estudar aqui pediatria aqui agora, né? Não, só vou estudar neurologia, que é o que eu gosto, né? Olha, todos esses exemplos aí mostram o seguinte, todo mundo intui o seguinte, veja, às vezes eu tenho que dar atenção para umas coisas e não outras. Tem uma hierarquia de prioridades aqui, tanto na vida prática quanto no estudo, né? E se a gente simplesmente se deixar levar e espontaneamente, vai tocando aqui à medida que as coisas surgem, a gente sabe que a eficiência vai ficar comprometida, né? E é disso que a gente vai falar, pessoal. É disso aqui que a gente vai falar. Você falou aí de desordem, ordem, natureza. Você começou trazendo essa frase magistral aí pra gente, né? Quando a gente fala a Uhum. palavra ordem, ela não é uma palavra muito simpática na nossa época, né? Porque ordem parece um sujeito... Opa, peraí. Esbarrei aqui. Ordem parece um sujeito altamente cronometrado, milimetricamente, às 10h57, eu vou dar bom dia pro fulano, e depois às 11h02, eu vou estar atravessando a rua. Ninguém se atrai muito por isso, né? E a gente sabe que a vida não é bem assim, né? Mas, é, quando a gente fala de ordem, na verdade, a gente tem que entender uma outra coisa. Qual que é a prioridade que a gente está dando às coisas? Qual é a ordem na minha vida? Às vezes a gente solta essa frase assim, né? Pô, tem que colocar minha vida em ordem, né? Ou quem quer ter uma vida de estudos aí, putz, não sei o que me dedicar primeiro, né? Então, é sobre essas coisas que a gente vai falar, né? Eu começo dizendo o seguinte para passar a palavra para você. O contrário de ordem não é bagunça. A gente também, quando fala a palavra ordem, sujeito ordenado, pode parecer que tem uma mesa de trabalho bem organizada, isso é muito bom, né? Chamada ordem material, né? Aliás, a minha mesa aqui, se eu mostrar para você, está precisando de uma ordemzinha aqui. Mas o contrário de ordem não é só bagunça, pode ser também. Mas eu queria introduzir o conceito de desordem. O que é desordem? Desordem, falando em termos médicos, é uma atrofia ou uma hipertrofia de alguma coisa. Uhum. Então, pensa numa caricatura, né? Caricatura, desenho animado, né? Caricatura de jornal lá numa chargezinha. O sujeito com, às vezes, um nariz muito grande e uma perna pequenininha, né? Ou então o sujeito que só malha o braço e não malha a perna, né? Às vezes acontece na nossa vida profissional também, na nossa vida médica, uma caricatura.
Por quê? Porque a gente é muito bom da parte técnica, a gente está super up-to-date aqui sobre esse trial que saiu, esse trial aqui dessa medicação nova. Agora a gente viu que essa dose assim é boa, não, a gente tem que te agregar aqui durante tantos dias, nem mais nem menos, mas a gente não dá tanta atenção ao paciente. Ou então ao contrário, né? A gente faz muito bilu-bilu, a gente trata o paciente muito bem, mas não está tão atualizado. É isso que vai impactar diretamente na nossa realização. E é isso que eu acho que essa frase aí que você disse acaba sem querer a gente fazendo uma deformação, uma mutilação do que deveria ser uma ordem de prioridades aí. Né? Uhum. Comenta aí, já falei muito. Não, o que eu acho interessante, falando em prioridade da vida médica, a gente é de uma geração aí que tem chegando perto de mais de 10 anos de formado, batendo os 15 anos de formado, e o que eu vejo em relação à organização da vida de muitos médicos envolve mais ou menos essa hiperinsuflação da vida profissional, né? A gente sabe, enfim, a gente fez residência, eu fiz residência na UFRJ, você estudou na UFRJ, a gente ficou muito ligado a esses hospitais universitários, e a gente vê que essa sequência envolve o aluno estudar, passar para a residência, vencer aquela insegurança inicial de começar a trabalhar, adquirir um certo conhecimento, e começa a ganhar dinheiro, montar a vida dele, trabalhar em bons hospitais e viajar para o exterior, né? E passear, começar a satisfazer alguns desejos, não que isso seja ruim. E a gente vê que a vida segue uma sequência onde até o carro muda, né? Então aquele Palio 1.0, que era o Palio que levava para a faculdade, ele passa a ser um Honda Civic. Então existe uma evolução do ponto de vista profissional e do ponto de vista material, tá? E de certa maneira a vida se organiza em um certo sentido. Por exemplo, eu vou passar visita no hospital na horizontal todo dia de manhã, 2 vezes por semana à tarde eu vou para o meu consultório, um dia à tarde eu tiro para estudar, os outros 2 dias eu faço um ambulatório no hospital universitário e dou um plantão à noite, na quinta-feira à noite. Tá? E aí a vida se organiza nesse sentido. Tá? Depois a vida se organiza financeiramente, porque aquilo ali dá um certo valor. Né? A pessoa ganha dinheiro com isso. E uma pessoa muito organizada entra no mercado financeiro, começa a aplicar e vê o dinheiro prosperar. E assim, aquela máxima de usar o dinheiro, do uso do dinheiro, né? É simples assim. É só você não gastar mais do que você ganha. Então você acaba ali, enfim, ganhando dinheiro e a vida vai se organizando e caminha nesse sentido. E aí eu quero introduzir de novo a frase do Gabriel Garcia Marques, né? Nesse contexto do médico, vamos lá. Nesse contexto que eu falei agora, eu vou repetir a frase para quem chegou agora. Uma frase do Gabriel Garcia Marques que eu acho fantástica. Descobri que a minha obsessão por colocar cada coisa no seu lugar não era o prêmio merecido de uma mente ordenada, mas, pelo contrário, um sistema de simulação para ocultar a desordem da minha natureza. Então, de certa maneira, você consegue obsessivamente criar algo ordenado, tá? Existe uma ordem, mas aquilo ali não é um mérito de uma mente ordenada, porque há um preço. Há um preço. Porque essas pessoas, ainda que ordenadas, elas têm ali dúvidas, elas têm ali um vazio mental às vezes, entram em sofrimento profundo e chegam, às vezes, a acreditar que aquilo ali não vale a pena, né? Aquilo tudo não vale a pena. Não vale a pena eu estar fazendo tudo de forma ordenada. E aí, o final dessa frase, que eu acho interessante, que ele fala, é um sistema de simulação para ocultar a desordem da minha natureza. E aí, quando ele fala a desordem da minha natureza, ele está falando a desordem da natureza dele quanto ser humano, né? E aí, quando ele fala a desordem da natureza dele quanto ser humano, é a mesma natureza que a minha e que a sua. E de certa maneira, você organizar de acordo com o seu desejo o mundo, talvez você esteja indo contra uma ordem da natureza humana. Talvez a natureza humana tenha uma ordem própria dela, que quando ela é gerenciada pelo próprio ser humano, de acordo com os limites da cabeça dele, aquilo ali vira um sistema de simulação. Sim. Então, o que nós vemos, o que eu vejo, já para te passar a palavra também, pessoas bem-sucedidas profissionalmente,
pessoas que estão naqueles cargos que a gente gostaria de estar e que um olhar um pouco mais atento não vê um bem-estar, uma gentileza, uma tranquilidade, pelo contrário, né? É aquela passagem de plantão, né? Quando você passa o caso para aquele. Quando a gente é mais novo, que passa o caso para aquele plantonista mais velho, que você olha para ele e fala assim: caramba, esse cara está com a vida organizada, ele já é plantonista do Procardíaco, ele já é plantonista do Samaritano, e você vê o cara tá mal-humorado, tá incomodado, e apesar de você acreditar que existe uma ordem profissional, a sensação que dá é que há uma desordem na natureza dele, né? Então, eu te passo a palavra te perguntando se a sua natureza, se a minha natureza, se a natureza das pessoas que estão aqui, elas são iguais à natureza do Gabriel Garcia Marques, né? E o que é essa natureza? O que é essa ordem cósmica que estabelece prioridade no seu ponto de vista? Uhum. Então, vamos lá. Cara, todo mundo quer se realizar, né? Todo mundo quer ser feliz, né? E você começou, qual que foi o mote, né? O estímulo para essa live aqui, esse assunto? Foi um print dos stories teus, não é isso? Lembra aí a gente. Foi. Na verdade foi o seguinte, alguém me perguntou alguma coisa sobre enfim, bem-estar, né? No final das contas é como ter saúde mental. E eu falei sobre a ordem. E depois eu já botei assim, eu vou fazer uma live com o Henrique Cal sobre isso. Eu nem tinha falado que ia ter a live, né? Obrigado. Exatamente, eu falei, eu vou fazer. Então, essa coisa da saúde mental, veja, a gente tem doenças mentais propriamente ditas, mas a gente sabe também que tanto as doenças com fundo biológico, elas têm um componente psicológico, como também nós sabemos que existem estados psicológicos que não chegam a se configurar doença propriamente dita. Não chega a ser depressão, ansiedade. Mas veja, não precisa chegar a configurar uma depressão clínica, uma ansiedade clínica, para a gente parar para pensar na vida. Né? Porque o Sócrates aqui dizia, né? Uma vida não refletida talvez seja uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, simplesmente, às vezes, a gente acaba tocando o barco. A gente acaba fazendo as demandas urgentes que tem da vida e não para pensar, putz, eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? Eu estou fazendo o que está alinhado com os meus valores? Porque se a gente não parar para refletir às vezes, vai acontecendo um desalinhamento entre os nossos interesses biográficos e a nossa ação concreta no mundo. Ou seja, não, eu vou aqui me acabar aqui com nessa época aqui, nesse 1, 2 anos, esses 5 anos aqui, em plantão, e não sei o que, tal, não sei o que, com meus horários, não vou descansar direito, não vou constituir uma família agora, eu quero primeiro ser o top e depois eu vou fazer tal coisa. Depois eu vou, sei lá, me dedicar a uma vida cultural, depois eu vou cuidar da minha saúde. Às vezes acontece que esse tempo aí demora um pouco para chegar. Esse tempo, depois eu cuido disso. Então, sem querer, acontece que a gente vai vivendo como uma certa esquizofrenia psicológica. Também não estou falando de esquizofrenia psiquiátrica, né? Clínica mesmo. Mas assim, a gente vai valorizando algumas coisas, mas na prática vai dedicando a maior parte do nosso tempo na semana a outras coisas. Então, assim, a semana tem quantas horas? Já calculou aí? Tem 168 horas. 168, Cara, quanto tempo, se a gente elencar as 5 coisas que a gente mais valoriza na vida, que a gente não poderia viver sem, né? Se a gente, aquela pesquisa lá daquela enfermeira, se não me engano, australiana, que fez Bronnie clássico Ware. assim, sobre cuidados paliativos. Bronnie Ware. Então, o que ela falava? Ela não perguntava às pessoas que estavam no seu leito de morte, né? Seu grande arrependimento, não é isso? Uhum. E uma das principais coisas, é o Ítalo que fala isso muito, né? Nosso amigo aí, Ítalo Marcilli, vivi uma vida que não era minha. Terminei por dedicar mais tempo a coisas que às vezes outras pessoas valorizavam. Às vezes isso aqui é um pouquinho clichê, né? Você tem que valorizar o que você gosta e não o que os outros valorizam. Mas veja, isso aqui é uma realidade, as pessoas já vão entender o que a gente está falando. Ó.
Existe a realidade, pessoal, do peer pressure, a pressão dos pares. Se a gente não fizer questão de que apareça na nossa agenda, em quantidade de horas, as coisas que a gente valoriza, a gente simplesmente vai estar fazendo o que todo mundo faz. A gente vai estar seguindo um ritmo que todo mundo faz, porque isso aqui é o normal, eu nem parei para pensar, nem parei para refletir. E vai acabar que a gente não está valorizando sei lá, as 5 primeiras mais coisas que são importantes para a gente. A gente vai, olha só, olha aqui, olha aqui. A gente vai dando mais atenção ao urgente do que ao importante. A gente vai matando o leão a cada dia, tem essa frase, né? Que até é um sinônimo de produtividade. Não, o leão a cada dia, vamos lá, tal. Sim, mas às vezes essa produtividade, aí eu volto à tua frase inicial, ela está dissimulando uma desordem. Uhum. Porque às vezes o sujeito pode trabalhar muito, fazer muita coisa, mas às vezes ele se mexe mais do que de fato é eficiente, do que de fato está gerando algum valor. Ele faz Uhum. muita coisa, etc, etc. É o risco, por exemplo, de todos nós médicos. A gente tem uma demanda grande pra caramba, pô. O médico tem que ser um excelente teórico, um excelente prático também. Ainda tem que dar atenção de fato às pessoas, cultivar a empatia. Cara, como faz isso tudo, né? Como faz Uhum. isso tudo? Talvez uma das respostas, um dos pré-requisitos, a resposta de como conciliar essas coisas todas, como de fato fazer, conseguir fazer em horas na semana o que de fato valorizo, talvez uma resposta é aquela frase tão bonita que dizia um grande autor aí, a gente tem que fazer o que se deve e estar no que se faz. Eu li essa Porque frase hoje, vejam, cara. pois é. Então assim, muita gente fala, né? A frase é o seguinte, repetindo aí, fazer o que se deve. Ou seja, eu estou aqui agora fazendo o que eu deveria estar fazendo, e não só agora nesse minuto, mas assim, nessa última semana, nesse último mês aqui, eu dediquei tempo às coisas que eu realmente valorizo. Pô, tem épocas que são mais puxadas, é verdade, às vezes, né? Tem dias que eu saio cedo de casa e volto tarde, não consigo estar tanto tempo com a minha família quanto eu gostaria. Mas isso tem sido o principal ou tem sido a exceção? Porque acontecer exceção, ok, sempre vai ter. Mas tem sido o principal? Tempo é prioridade. Ok, mas é, é verdade que a gente arranja tempo porque a gente tem prioridade, mas porque é de fato prioridade, mas como ligar de fato uma coisa à outra? Como é, fazer com que aconteça no tempo concretamente, como organizar melhor o tempo, aquilo que eu valorizo subjetivamente como prioridade? Isso aí é a chave da realização, no fim das contas, né? E, e a gente pode falar de agenda, a gente pode dar dicas de prioridade, de produtividades aqui, vamos lá, né? Como A diz, Ana Carolina dicas tá de pedindo produtividade. exemplo concreto, ó. Ela falou assim, ó, dá exemplo de como é que vocês fazem isso, por favor. Olha, eu não tenho solução mágica. Ao contrário, né? Volto a dizer, quem entrou agora na live, aqui não tem receita de bolo nenhuma. A gente não está fazendo nada de coach, não estou fazendo nada de autoajuda aqui, ao contrário. Estou compartilhando com vocês uma dor que nós temos também. A nossa Né? desordem, a gente está comparando a nossa A desordem. nossa desordem Exatamente. faz parte da nossa natureza, e aí vamos juntar tudo que a gente falou até agora. Faz parte da natureza humana a gente sem querer dar atenção a coisas que não é o que a gente gostaria. Às vezes é necessário, hein? Pô, aqui eu gosto mais de estudar cognição, demência, Alzheimer. Sim, mas olha, o que está na minha frente aqui agora, que eu estou na mão, é um paciente com AVC, um caso super complicado, que não tem nos livros teóricos. Vou dar atenção a isso. E não vou estudar só o que eu gosto mais. Né? Então, vamos fazer o que a gente deve fazer no estudo, no trabalho, né? Olha, eu gostaria mesmo de estar mais tempo no consultório. Sim, mas agora você está aqui no meio do plantão. Não fica pensando aqui, quando eu tiver um consultório. Doutor, não prescreveu o É. remédio ainda. Ah, tá bom, peraí. Né? Vamos fazer o que a gente deve, porque a gente vai ser bom lá, quando a gente estiver fazendo, a gente gosta mais no consultório, se a gente, quando não está fazendo o que a gente quer estar fazendo, o que a gente realmente gosta, desejaria, a gente conseguir voltar todas as nossas atenções para aquilo. A gente conseguir pegar a nossa força de vontade, a nossa inteligência e aplicar ali. Sei lá, no plantão que a gente não gostaria, ou num paciente que é um pouco mais maçante, etc. Né? Se a gente não conseguir mobilizar as nossas forças
para empregar naquilo que é menos agradável, e aí volta à natureza humana. Nossa natureza humana tende a se apegar ao que é agradável, ao gostosinho, ao descanso, né? À balinha. Uhum. Então, se a gente for só no que é gostosinho, no que a gente gosta, no que a gente tem apetite por aquilo, a gente nunca vai se realizar. Porque a gente só vai estar procurando um cenário que, na verdade, é fictício. Mesmo quem trabalha na coisa que mais gosta. Pô, hoje, Henrique, eu posso dizer, eu trabalho no local que eu gostaria de trabalhar, sempre que eu gostei. Mas às vezes é mais maçante, às vezes é cansativo, às vezes é burocrático, né? Acho que 10% do tempo a gente vai alcançar o tal do flow lá, né? Uhum. A coisa está fluindo aqui que eu nem percebo o tempo passar. Então, quando a gente fala de natureza humana, eu concluo aqui, eu passo a palavra para você. O que a gente está falando? Se a gente não refletir, se a gente não parar para ver na minha semana, eu estou dando atenção em número de horas, concretamente assim, aquelas coisas que realmente são importantes na minha vida, se a gente não fizer um autoexame assim de vez em quando, uma vez por mês, uma vez por semana, todo dia à noite, a nossa vida vai tomando um rumo divergindo daquilo que a gente realmente tinha planejado, daquilo que a gente almejava. Né? Uhum. Não tem problema mudar de planos, mas desde que seja consciente, desde que seja uma coisa ordenada, e não assim, putz, nem percebi, de repente aqui eu estou não dando atenção a coisas que eu realmente valorizo. Uhum. Diga lá, Pois é. tá com cara de É, quem quer falar alguma coisa. Não, eu tava pensando sobre essa questão da ordem, né? Foi feita uma pergunta assim, as prioridades são subjetivas. Sim e não, né? É óbvio que as prioridades de um médico são diferentes das prioridades de um dentista em aspectos profissionais. Uhum, Porém, a natureza da vida humana não é subjetiva. E existem objetivamente três dimensões muito marcadas, né? Uma dimensão biológica, que é a que a gente estuda numa anatomia, enfim, e que nessa nós nos assemelhamos muito a um macaco bonobo, por exemplo. Tem uhum, 95% aí de semelhança genética. Tem uma dimensão também psíquica, que é evidente, que é um mundo psíquico, onde cada um tem o seu mundo, e aí o que a gente vê do outro é só a pontinha de alguma coisa, né? Então existe um mundo uhum, psíquico, e esse mundo psíquico, ele age no mundo biológico, tá? De uma forma muito óbvia e muito evidente. Desde aquela taquicardia quando você tem para fazer uma prova, aquela diarreia quando você recebe uma notícia ruim, e até mesmo a doenças crônicas, como essas doenças autoimunes, que certamente têm relação com o mundo psíquico de diversas maneiras. E também existe uma dimensão noética, né? Que seria a diz aí o dimensão que é noética, espiritual. pessoal. Não estou falando especificamente da. Seria a dimensão espiritual. E um resumo muito bacana que eu gosto dessa dimensão, que o Luiz Henrique, psicólogo, fala, né? Que essa dimensão noética dá para a gente entender só se a gente pensar, por exemplo, que de repente nós somos. De repente, um dia eu olhei para mim, eu olhei e falei assim, cara, eu sou o Bruno, você é o Henrique, você não escolheu isso, você não planejou isso, de repente isso foi dado a você de alguma maneira. Você tomou consciência que você era você em algum momento da sua vida. Claro que essa consciência começa um pouco ofuscada, você vai dominando a linguagem, vai evoluindo na sua personalidade, vai se relacionando com o mundo, e isso vai se expandindo. Mas você que está aí me ouvindo, o Henrique e eu, de repente nós somos, tá? E essa dimensão é a dimensão noética, que é uma superfície de contato com o que é desconhecido. E, de fato, o ser humano não foi feito para ser superficial e raso. Tá? Isso a gente vê, eu tenho quase 15 anos de consultório e eu percebo isso. Você olhar ali para Britney Spears e pensar, ela é bonita, ela é rica, enfim, ela tem sucesso, tem fama, então não tem motivo para ser infeliz. Não é verdade. Uhum. Aí você olha de repente para aquele senhorzinho que está ali na rua, catando uma latinha, igual um senhor que eu encontrei há pouco tempo, catando latinha na rua, tal, que eu conheço ele. Eu parei para falar com ele, ô seu Geraldo, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu falei, pô, você parou de capinar, que ele capinava. Eu falei, pô, parei, essas latinhas aqui agora estão me ajudando, cara. Cada quilo dá 30 centavos, um negócio desse, sabe? E tava lá super simpático, alegre, cordial, enfim, não estou dizendo que ele é feliz, não é isso que eu estou querendo dizer, mas você de repente se depara com uma pessoa que poderia ter todas as razões para não ter satisfação, e você percebe uma satisfação muito grande ali
E isso Uhum. não é explicado pela dimensão orgânica e psíquica só. Então, de certa maneira, ainda que seja subjetivo a sua linha de, ainda que seja subjetiva a sua linha de prioridades, há uma ordem natural do ser humano que envolve passar por essas dimensões. Então, você tem ali uma dimensão espiritual, uma dimensão profissional, uma dimensão familiar, uma dimensão cultural, né, de lazer, de cultura, uma dimensão Exato. social da sua vida social. E são Uhum. essas 5 dimensões que, de forma muito objetivamente, são essas 5 dimensões que você vai ter que subjetivamente ordenar na sua vida. Isso. E quando você esvazia uma delas, por exemplo, você organiza a sua vida toda em cima da vida profissional, né, o que eu vejo é que vai dar certo. Na maioria das pessoas vai dar certo. Na medicina costuma dar certo. Mas chega num momento que a pessoa pode nem ter consciência disso, mas no final das contas ela começa a se comportar em cima de uma pergunta, que é: para que eu estou fazendo isso? Né? Uhum. Para quê? Né? Para que eu estou fazendo isso? Sim. E quando essa pergunta chega, ou às vezes ela nem chega, você vê a pessoa ali, enfim, num conflito interno muito grande, é muito evidente que houve uma desordem, que há uma desordem ali, porque um adulto que chega aos 40 anos e ele se pergunta o que ele está fazendo ali, ou vamos lá, um estudante de medicina, que está ali na Uhum. faculdade de medicina, ele se pergunta o que ele está fazendo ali, há uma desordem. Tá? Há Sim, uma mas veja. desordem muito evidente. E só para eu concluir, só para te passar a palavra, assim, só para dar uma finalizada nisso. E, às vezes, a gente coloca essas entidades, né, espiritual, familiar, em nível de catástrofe. Por exemplo, pô, se entrar um ladrão na minha casa, é claro que eu me coloco na frente da bala para salvar minha mãe. Entendeu? Mas você não lava o prato da sua mãe. Isso, Entendeu? exato. Então, Exato. assim, aí você coloca, não, pela minha mãe eu dou minha vida, tudo bem. Você dá a sua vida para sua mãe, que é muito mais importante. Mas você não dá bom dia para sua mãe, entendeu? Aham. Então, o final disso é uma desordem, né? Sim. Eu tô vendo que você tá querendo falar, eu tô falando demais aqui. Não, você falou coisas maravilhosas, cara. Na verdade, assim, eu acho que essa pergunta é boa. Pô, faz sentido isso aqui que eu tô fazendo? Faz sentido se gastar pra caramba? O que eu tô fazendo aqui? Quando a pessoa toma noção disso, ela toma noção dessa desordem dela. Ou seja, eu faço coisas que eu posso, que é diferente do que eu gostaria. Não está me satisfazendo. Está me satisfazendo por um lado, por outro lado, não. Mas, pô, a condição humana é assim, cara. Na verdade, você tomar noção disso, isso é saudável, de certo modo. É você estar admitindo, cara, eu tenho um problema que eu não enxergava. Quem acha que sempre está sempre limpinho, sempre perfeitinho, sempre direitinho o tempo todo, está fazendo alguma coisa errada e não percebeu ainda, né? Não é verdade? Então, assim, não, cara, eu tô perfeito aqui, um currículo impecável, não tenho nenhuma multa, entendeu? O Detran tá ok comigo. E você, como é que tá a relação da pessoa familiar, né? Como é que tá? Você tá dando atenção Uhum. aos amigos de fato, né? Você está cultivando aí uma relação com Deus, com o transcendente? Você está só vivendo no chão, igual aqui, sei lá, um lagarto, né? Um tatu-bola, como o pessoal gosta de estar. Assim, aquele exemplo, né? Vaca, boi, tartaruga não se pergunta assim, eu deveria estar fazendo o que eu estou fazendo? Ele não se pergunta, só o ser humano se pergunta isso. Então, de algum Mas modo, olha, só para faz parte da natureza. mas tem ordem na vida, a natureza tem ordem, né? A natureza dá Tem. um baita exemplo de ordem, não da dimensão Natureza humana, mas física, você está dizendo, é, tá dizendo os animais que você está dizendo, né? lógico, lógico. Sim, lógico, não. O universo está de pé, né? A gente dorme um dia, É, no dia seguinte continua lá o sol nascendo e tal. Existe uma ordem no universo, né? A exatamente. natureza humana é que é isso, se apega a coisas que eu não gostaria de me apegar, né? Pô, eu queria aqui estudar aqui anatomia, mas está passando uma série no Netflix, né? Isso que eu chamo de desordem, pessoal. Né? Eu queria aqui fazer atividade física, putz, mas hoje eu me mereço aqui um descanso aqui e tal. Isso que é desordem, a gente faz às vezes coisas que a gente não quer, né?
E o médico não se pergunta às vezes disso, é verdade. O que acontece é assim, ó, se você não faz questão de você viver da maneira como você pensa, de ser coerente, vai acabar vivendo de qualquer maneira. Você vai acabar mudando a maneira de você pensar, mutilando os seus valores para se adequar da maneira como você está vivendo na prática. Então, quem não vive como pensa, acaba pensando da maneira que vive, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que vale a pena a gente sempre se perguntar sobre essas 5 áreas aí que você falou, né? Eu gosto sempre de fazer um rastreio, passar um scanner assim. Como é que estou vivendo a minha vida profissional, familiar, depois também, né? Cuidado com a saúde. É, como é que está aqui a minha vida espiritual, a minha vida de relação com Deus, para quem tem uma religião também. E por último, esse misto aí de relações sociais, como é que eu estou com amigos, etc. Como é que eu estou ganhando cultura, entendendo o meu meio, né? Então, às vezes a gente pode dar mais foco numa temporada em mais uma ou em outra. Mas o que acontece, pessoal, isso aqui tem tudo a ver com o médico. Isso aqui não é conversa de botequim. Como você diz, Bruno, a gente vive, a gente é uma pessoa só, cara. O mesmo coração que está lá prescrevendo no CTI, no plantão, é o mesmo coração que depois vai estar em casa, que vai estar vendo o filme, fazendo o esporte que você gosta. Então a gente tem que viver em primeira pessoa, né? Não é isso? A gente tem que. Não pode ser assim, a gente não pode viver de acordo, não, vou seguir o protocolo aqui, pronto, acabou. Ok, isso parece até profissional, às vezes estou seguindo o protocolo. Mas às vezes você tem que, olha, esse paciente aqui, ele merece fugir do protocolo. Esse paciente merece uma atenção diferente aqui, né? Você simplesmente seguir o protocolo nesse caso, estaria errado, seria uma desordem. Ó, o Luiz Henrique está aí, já falamos dele aqui hoje, já falei dele. Pois Aliás, pois é. ele é uma fonte de inspiração eterna aí. Eu copio um monte, eu já falei que eu copio um monte de coisa dele. Eu não tô nem Ó, aí. primeira dica prática aqui, o Luiz Henrique, se eu não me engano, ele já falou alguma coisa sobre a virtude da ordem, não foi não? Já, ele fez uma sequência de live sobre a virtude da ordem, não sei se está disponível ainda, mas foi Então, fantástico, foi fantástico. uma segunda dica também para aprofundar esse assunto, né? Que esse livrinho aqui, ó. Olha lá, pois é. Esse livrinho aqui é fundamental. Opa! É que a gente tem que parar de ter um preconceito bobo quanto a algumas palavras, né? A palavra virtude, às vezes, parece meio antiquada para alguns. Mas, na verdade, o que a gente admira numa pessoa, pega aí, sei lá, um artista, um político que. Político não. Um líder que você admira, sei lá, um autor de literatura, um herói, né, um esportista, né? O que você admira no cara é alguma habilidade pessoal que classicamente é chamada de virtude. Virtude tem a ver com virtus, né? Poder. Então, você tem o poder de agir de alguma maneira, né? E você colocar as coisas em ordem, você saber dar prioridade, a hierarquia correta às coisas da sua vida, a hierarquia correta, isso é uma habilidade que é de se admirar em muitas pessoas, né? Às vezes eu me flagro assim, ó. Às vezes eu me flagro assim, para dar mais exemplo para algumas pessoas. Às vezes eu me flagro perdendo a paciência com coisas que eu não deveria perder a paciência. Então, eu, Henrique, por exemplo, né, abrindo o coração aqui, eu sou meio detalhista demais às vezes. Então, putz, essa chave aqui deveria estar guardada em outro lugar. E eu fico com aquilo ali e remoendo, voltando. Pô, como que eu faço para aquela chave ser guardada? O pessoal tem que guardar a chave. Pessoal, vamos guardar a chave aqui no lugar que tem que guardar. Ok, legal. Mas vem Cara cá, chato, isso hein, tem mano? que. Pois é, pô, isso tem que tomar a minha atenção, eu tenho que me deixar ser arrastado por isso? Claro que não, pô. Então, assim, eu tenho que ser indiferente às coisas indiferentes, pô. Eu não posso mover mundos e fundos para deixar que o protocolo seja cumprido, ok, protocolo é importante, para que a chave esteja guardada no certo lugar, ok. Mas às vezes, se numa anamnese, cara, o paciente quer falar antes do que ele sente e não tanto primeiro lugar, a queixa principal. Segundo lugar, não sei o quê. Ele quer falar que ele está triste com a vida. Ok, eu vou cortar ele. Não, 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 não. Para, seu João, para. Antes de tudo, vamos seguir aqui uma ordem aqui na anamnese. Ok, eu tenho que ordenar a anamnese na minha cabeça. Mas o seu João não conhece o que é anamnese.
Às vezes ele quer falar, doutor, olha só, eu vim aqui porque eu quero saber se eu vou ficar melhor. Uhum. Ele, tá bom, seu João, entendi. O que mais? Não, é porque eu estou sentindo isso e ninguém me trata. E ninguém, nenhum melhora com nenhum remédio. Ok, mas é a primeira vez que a gente se vê. Me conta melhor sobre a sua história. E a gente vai ordenando a anamnese na nossa cabeça, né? Então eu vou entendendo que ele está com uma parestesia, que ele não consegue andar por causa disso, né? Tem um desequilíbrio por causa disso. Então eu vou ordenando na minha cabeça. Então, a gente não pode. A realidade, ela não é um estojinho onde tudo se encaixa bonitinho. E a gente querer brigar com isso, a gente não vai se sentir uma pessoa realizada no fim das contas. Então, ou a gente vive num local caótico e que a gente põe ordem naquilo. Pô, viva o sujeito que trabalha no hospital, às vezes é um caos, cara. Às vezes não tem a medicação na hora que ter. É para ter medicação, né? Às vezes o paciente quer falar antes, mas está na hora do round aqui. Sim, mas é o único horário que ele pode falar. Será que não vale a pena quebrar o protocolo, dar uma atençãozinha aqui? Talvez sim, talvez não. Né? Uhum. Então, essa é outra questão que tem a ver com essa questão de prioridades também. Às vezes eu programo tudo, meu horário direitinho, bonitinho ao longo do dia. Mas aí vem a minha avó e está com uma dor de barriga que eu preciso dar atenção a ela. E como lidar com essas intercorrências? Eu digo não à minha avó. Não, avó, olha, por favor, não vou poder dar atenção a isso, porque na verdade aqui eu tenho que seguir o meu horário. Por favor, sou uma pessoa ordenada, tenho que seguir minhas prioridades. Cara, mas como é que ficam seus deveres de caridade, vamos dizer assim, de dar atenção aos outros? Por isso que tá, às vezes o que importa não é só a ordem material, uma ordem nos horários. É muito importante isso. Mas a ordem nos valores. A gente ter muito claro e ir pensando isso de tempos em tempos. Eu estou valorizando o que é mais importante na minha vida? Eu estou dando atenção aqui aos meus amigos, à minha família, de fato? Né? Eu estou valorizando o aspecto profissional? Porque, veja, tem gente que simplesmente toca com a barriga, vai sendo um carimbador, não se atualiza, não procura ganhar uma habilidade nova. Né? Uhum. Então, dessas 5 áreas, aí você já volta a falar, dessas 5 áreas alguém dizia, né? Isso aqui é uma historinha já que todo mundo conhece. É como se fossem 5 bolinhas, só que o trabalho é uma 5 bolinhas que a gente tem que fazer malabarismo. Né? Então, quais são as 5 áreas? Né? Trabalho, família, saúde, né? Transcendência, né? Religião, espiritualidade, e amigos, parte social. A gente tem que fazer um malabarismo entre essas 5 bolinhas. Só Uhum. que elas são de vidro e a gente não pode deixar cair. A única bolinha que não é de vidro, é de borracha, é do trabalho. Se cair, pô, hoje eu fiz aqui, acabei que não consegui fazer o curso que eu queria na época que eu queria. Depois faz. Mas se você Uhum. deixar a bolinha da família cair, não dá atenção da vida, pode quebrar. Elas são de vidro. Mesma coisa, espiritualidade, família, às vezes é tarde demais, né? Saúde consigo mesmo, saúde, etc. A bolinha do trabalho não é que você pode deixar de lado, a bolinha da profissão, mas às vezes a gente fica hipertrofiado, a gente vira uma caricatura. Exatamente. E falando agora especificamente da vida médica, né? O que eu percebo, né, no médico, no aluno de medicina, é que há uma dificuldade de entender a própria ordem profissional, que ela vai gerar em torno do tempo, né? Do tempo da aquisição de conhecimento. Então, por exemplo, um aluno ele não pode acreditar que ele vai sentar e o conhecimento vai ser infundido na cabeça dele, né? Sim. Ele vai ter que se esforçar para estudar aquilo, abrir mão de um monte de coisa, ele vai ter que se organizar para aquilo ali. O Uhum. recém-formado, ele pode falar, nossa, que bom, acabou aquilo ali, então aquela ordem, aquela organização que eu precisava para estudar e passar na prova, eu não preciso mais, porque agora eu não sento mais em sala de aula, eu não tenho que fazer prova, mas por outro lado, na ordem da profissão, ele não é um recém-formado, não é só assim, não é, entrar no mercado e vai dar tudo certo e pronto. Não, ele tem que seguir alguém mais velho para ele aprender aquele ofício de verdade. Uhum. Beleza, agora eu já tô experiente, já tenho 15 anos de formado. Ok. Se eu não me atualizar, se eu não continuar convivendo com os jovens,
se eu não entender como é que está a cultura do meu ambiente, também não vai dar certo, né? Então, existe uma ordem naquilo ali. E aí, colocando as bolinhas de vidro que você colocou, né? No final das contas, tudo isso da medicina, tudo que a gente sempre fala, a minha medicina, o meu trabalho, ele só serve como prioridade. A prioridade, ele só serve para eu ser um pai melhor, para eu ser um marido melhor, para eu ser um amigo melhor. Então, a finalidade a finalidade do meu trabalho, a medicina, ela só serve para mim para eu chegar em casa e ser um marido melhor, para eu chegar em casa e ser um amigo melhor, para eu ser um pai melhor. Se a gente não entender que essas são as prioridades, não é o contrário, sabe? Mas é claro, a minha família, claro, acima disso, ela vai me ajudar também no trabalho, né? Como é bom chegar no trabalho de manhã, depois de dar um abraço nos seus filhos, da sua esposa, te dar um beijinho na porta para você ir embora, né? Como é bom isso? Como isso é importante. Sim. E também a sua vida familiar, né? Você tratar os seus bem, né? Você estar num domingo com seu filho, você está ali com a sua filha, com a sua família. De certa maneira, tudo isso, no final das contas, ele serve para agradar algo maior, né? Para agradar uma dimensão noética, uma dimensão espiritual que está acima disso tudo. Então, você colocar a medicina como a finalidade, ordenar os amores, né? Então, você coloca a medicina. E a medicina tem um problema, e aí, Luiz Henrique, a nossa profissão, a psicologia tem um problema. Existe um problema na medicina que o nosso trabalho por si só já é um ato de misericórdia. Porque independente do caos que está a sua vida, você quando vai visitar um doente, você está realizando um ato de misericórdia. E aquilo ali, ele causa um embaraço tremendo, porque você ali entra em contato diretamente com alguma coisa acima de você. Uhum. Então, o médico, ao mesmo tempo, ele tem aquilo ali todo dia, ele tem a oportunidade diária de realizar um ato de misericórdia e repensar tudo isso o tempo todo. Às vezes eu estou no hospital, eu fico pensando assim, caramba, eu estou tendo a oportunidade de repensar na minha vida inteira o tempo todo, o dia inteiro, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também, ele pode, de forma desordenada, colocar esse ato de misericórdia numa posição muito abaixo de tudo, sabe? E aí, a desordem para o médico, ela é maior do que para os outros. Uhum. É fato, a desordem para o médico é maior. Tem uma consequência maior, você quer dizer? A consequência é maior. E a consequência interna. Chega num momento, se você não está pensando nessa escada, né, da sua família, de Deus, você vai, num determinado momento, olhar e vai falar assim, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Uhum. O que eu estou fazendo aqui? Os pacientes não me respeitam. Cansei de... Quanto vale o médico? Pelo amor de Deus, né? Essa campanha do CRM de quanto vale o médico é o símbolo dessa desordem. Tá? É o símbolo total de uma desordem. Quanto vale o médico? Como assim? Como se o médico fosse uma entidade única e como se remuneração fosse sinônimo de valorização. Porra, eu sei do meu valor, cara. Assim, a minha remuneração ela não tem a ver com isso, sabe? Então, se um conselho de medicina faz um mote que é quanto vale o médico, isso é o símbolo máximo da desordem, cara. Isso não pode ser perguntado, cara, pelo amor de Deus, cara. Isso é muito bizarro, mas tudo bem. Olha, para você a palavra aí. Eu não queria deixar de dar algumas dicas práticas aqui, mas antes eu queria fazer uma consideração sobre o seguinte: querer o que se faz. E por que isso tem a ver com a ordem? E eu te pergunto o seguinte, Bruno, a gente vai fazer em 1 hora aqui para ficar gravado, ou a gente conclui, continua, o que você prefere? Eu não sei. O pessoal tá fazendo pergunta aí, cara. Falta quanto tempo? Uns 5 minutos aí, 10 minutos. Vamos concluir, a gente faz uma outra live depois, o que você acha? Pode ser, tá bom. Mas falando brevemente então, às vezes pode acontecer o seguinte: olha, ok, legal, eu quero valorizar essas coisas, eu sei quais coisas que eu deveria querer valorizar, mas na verdade eu acabo gastando tempo mais
com outras coisas, seja porque a profissão me consome, eu sei que eu deveria dar mais atenção a alguma coisa aqui da minha vida cultural, espiritual, eu sei que eu gostaria, eu querer estar É. mais com a família, porque eu vejo. Mas como querer de fato? Na verdade, eu vejo que me interessa mais outra coisa, assim. Aquilo lá é importante, mas eu não quero, não dou tanta atenção de fato. Como querer? Né? Como ordenar dentro de mim esses quereres aí, essa atenção? Pô? Como dar atenção, querer dar a atenção que de fato merece? Eu percebo o seguinte, eu vejo que a gente tem que, para responder essa pergunta, a gente tem que se perguntar assim, o que está povoando o meu imaginário? Quem são as pessoas com quem eu convivo? Quais são as influências externas que eu recebo? Porque, cara, se eu quero, se para mim é importante que, sei lá, a minha filha pequena, que o meu filho, ele goste de ler, como que eu vou despertar esse querer nele? Ele tem que me ver lendo. Uhum. Se eu, Henrique, quero valorizar mais a atividade física, quero fazer mais atividade física aqui, mais saudável, cara, eu tenho que conviver com pessoas que falem disso. Se eu quero ser uma pessoa para tem dúvidas filosóficas, culturais, tem interesse em saber aquilo ali de história, aquilo aqui de humanização, de humanidade, cara, eu tenho que ler mais sobre isso, assistir filmes sobre isso, conviver pessoas que, ó, o Lucas falando aí, que possuem os mesmos valores que você, não para se fechar, ao Exatamente. contrário, mas abrir um pouquinho mais de tempo e de atenção no seu coração para esse tipo de coisa. Porque são essas influências externas que a gente tem que escolher. São esses interesses cativados que, na verdade, vão ir formatando o meu interesse interno. Aí sim que faz sentido aquele negócio, tempo é prioridade. Aí eu vou conseguir, de fato, dentro de mim, dar prioridade, dar atenção àquilo que a gente quer. Aquilo que a gente vê que merece atenção e não estou dando tanto. Né? Bem, então, acho que a gente não pode deixar de falar o seguinte aqui, hein, como dicas práticas aí. É, você quer começar? Falando alguma coisa? A dica prática que eu ia dar, me ajuda muito, é uma coisa muito simples. É a que o Jordan Peterson fala, né? É a Ah, ordem onde você vive, né? O seu ambiente. Você tem que estar com um ambiente arrumado, limpo, você tem que comer na hora certa, dormir na hora certa. E os seus sentidos, né? Você tem que ter um repouso dos sentidos e você tem que oferecer aos seus sentidos o que tem de belo. Não adianta, não tem jeito, sensacional. né? Não tem jeito. Então, você quer começar, Exato. quando você faz isso, é que nem você puxar um lenço, né? Você pega um lenço que está em cima da mesa, você pega um pontinho dele e puxa. Você vai puxar aquele ponto, mas o lenço todo vem junto. Então, você quer ter uma ordem na sua vida inteira, você está pensando em algo mais transcendental, mas peraí, sua casa está uma zona, você não tem horário para nada, você acorda a hora que você quer fim de semana, começa a lutar contra isso. Né? E isso aí exige algum sacrifício, não tem jeito. Sim. Eu acho que a ordenação, ela exige um sacrifício. Você não vai fazer isso sem dor. Né? Você pensa assim, Uhum. poxa, eu vou me organizar e vou ficar feliz. Não vai ficar, cara. Você vai se organizar, vai dar um trabalho do caceta e sei lá se você vai ficar feliz agora ou depois, mas é lutar contra você mesmo. É o que o Luiz Henrique fala. Eu adoro essa frase dele, né? Travar uma luta contra si mesmo. É isso que você vai fazer. Porque se você agir espontaneamente, você vai agir com a preguiça, com a ira, com a gula. É isso, né? Tem uma frase, A coisa tem uma frase do da. Luiz, não, pode falar. Tem uma frase do Louis Lavelle, cara, que ele fala muito interessante, né? Que ele fala só se atinge. Eu não sei o que ele fala, mas algo assim. Só se atinge a ordem plena quando você abre mão dos seus desejos. Tem alguma coisa assim, sabe? É, Interessante. A coisa da agenda que você disse aí, cara, agenda é fundamental. Só que cada um tem que organizar o seu horário de alguma maneira. Às vezes é agenda física, de papel, às vezes é agenda no celular, etc. Mas assim, a agenda, pessoal, não é para engessar. A agenda ela vai ter que ser, vez ou outra, flexibilizada, até para dar atenção aos outros que intercorrências que fugiram à nossa programação. Então, assim, na verdade, é quando a gente obedecer, se tiver essa cadeia aqui, ó, prioridades subjetivas associada à dedicação de tempo objetiva, e isso aparece numa agenda escrita, que eu consigo ver com o olho, no papel, no celular. E se a gente obedecer a essa agenda escrita, é assim
que a gente vai ser livre de fato se a gente obedecer essa agenda. Porque a agenda a gente sabe que vai estar associada a uma dedicação X de tempo que tem a ver com as nossas prioridades. Então a gente só vai ser livre se a gente obedecer ao que a gente mesmo se programou, pô. Não posso deixar de falar o seguinte, né? A gente deu a dica aí, você deu a dica do livrinho, A Virtude da Ordem, também deu uma dica das lives aí do Luiz Henrique, psicólogo, e também o Vitor Sales Pinheiro, um amigo meu filósofo aí de Belém, ele tem também uma live sobre Virtude da Ordem, né? Muito interessante. Outro vídeo interessante é um TED Talks chamado Paradoxo da Escolha. Que fala, ó, não dá para você ter tudo, às vezes vai ter que fazer algum sacrifício. Vejam isso também. E essas são as minhas dicas. Não falo mais para a gente concluir. Bom, para a gente finalizar aqui, Henrique, já tem 60 pessoas aí acompanhando. A gente vai montar um programa de lives de 15, 20 minutinhos por dia, todo dia, em algum horário. Eu, Henrique e o Cristiano Valério, para quem não conhece, é um médico também que trabalha muito com a questão de profissionalismo médico, com comportamento médico, com gestão de sistema de saúde, gestão de relação humana. Ele fez economia comportamental também. Então, a gente tem esse objetivo de fazer uma sequência grande aí de lives que culmine depois num evento para a gente falar sobre tudo que envolve o comportamento do médico. Sempre para mim é um prazer falar com você, Henrique. Então, quem está ouvindo aí, compartilha essa live, eu vou salvar no meu feed aqui. Compartilha com o máximo de pessoas possíveis, compartilha o perfil do Henrique também, e a gente vai fazer algo nessa batida, que é trazer um pouco do comportamento humano, não comportamento médico, não só técnico, mas extra-técnico para o Instagram, né? Vitor, pode agilizar essa live aí com essas 3 pessoas, hein? E é isso, Henrique. Pessoal, obrigado aí pela presença de todo mundo. Obrigado, Henrique. Abraço. Qual é a música? Você sempre finaliza com uma música aí que você quer sugerir. A música? A música a gente vai mostrar nos próximas lives aí. Beleza, então, Henrique. Um abração, cara. Um abraço. Até mais, tchau. Tchau, tchau.